Glória a Deus. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 7, versículo de número 20, diz assim: E os filhos de Efraim foram, Sutela, e o seu filho Bered, e seu filho Taate, e o seu filho Eliada, e o seu filho Taate, e o seu filho Zabade, e o seu filho Sutela, e Ezer, e Eliade. E os homens de Gade, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois entrou a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. E a sua filha foi Zerá, que edificou a Bet-Horon, a baixa e a alta, como também o Zerá. E foi seu filho Refa, e Rezefe, e Tela, seu filho, e Taã, seu filho Lada, seu filho Amiúde, seu filho Elisama, seu filho Num, seu filho Josué. Amém? No meio desse momento aqui, dessa história bíblica, vamos assim dizer, na verdade, na genealogia bíblica, e no meio dessa genealogia, a Bíblia para um pouquinho para falar algo que havia acontecido então com Efraim. Primeiro, e é engraçado como, não sei se é só eu assim, mas geralmente a gente está lendo a Bíblia, e aí quando a gente cai lá nas genealogias, você quer acelerar até a leitura, assim, passar aquela parte logo, você diz, ai meu Deus, que parte chata, não sei por que isso aqui tem na Bíblia, não é assim? E geralmente a gente vai lendo assim, correndo, querendo passar aquela parte logo para chegar nas histórias mais interessantes da Bíblia. Mas é interessante como muitas vezes no meio das genealogias a Bíblia para um pouquinho para narrar ali algo que aconteceu. E é exatamente isso que acontece aqui, de tal maneira que nem as genealogias a gente pode ler de qualquer jeito, amém? Com pressa, para passar logo aquela parte. E aqui a Bíblia fala então de algo que aconteceu com Efraim. Efraim foi ali um descendente, então, um dos filhos de José, que foi filho de Israel ou de Jacó, da descendência então de Abraão, e ele então tem ali os seus filhos, mais tarde vai se tornar uma das 12 tribos de Israel, mas a Bíblia vai narrando dos filhos dele. Chega um momento, que é no versículo, deixa eu voltar aqui um pouquinho, versículo 21, que fala de dois de seus filhos, e diz que o que aconteceu é que eles vão até Gade, diz assim, e os homens de Gate, melhor dizendo, naturais da terra, moradores ali daquela cidade, os mataram porque desceram para tomar os seus gados. Quando eu comentava isso aqui, repito que eu não lembro se foi quarta-feira passada, foi um domingo desses, mas eu dizia que a Bíblia não deixa muito claro quem é que foi roubar o gado de quem. Dá-se a entender que foram os filhos de Efraim que foram lá para roubar o gado deles, mas eu concordo que há aqui um duplo sentido, dá para entender de duas formas. A gente recorre a outras traduções da Bíblia, como geralmente faz, mas também não nos ajuda muito, porque essa dúvida sempre paira, até mesmo nas outras traduções também. Quem é que foi roubar o gado de quem? Mas
A Gate era território dos filisteus, próximo da onde os israelitas haviam saído, né? Nesse período eles estão morando no Egito, mas me parece que continuam fazendo negócios então com as pessoas daquele território, até porque eles eram criadores de gado, né? O que no Egito era muito mal visto, né? Porque eles adoravam, ali muitos animais e tal, então aquilo era mal visto no Egito, então provavelmente eles tinham que sair do Egito para negociar. E numa dessas negociações, parece que a coisa não deu muito certo, não sei quem que queria roubar o gado de quem, se eles é que foram lá para roubar, ou se os moradores de Gate, ao tentar roubar o gado deles, e eles se colocarem a defender, acabaram sendo mortos. Mas o mais importante não é a gente saber quem é que está querendo passar a perna em quem aqui, né? O importante para nós é que Efraim precisa enfrentar essa perda terrível. Os seus filhos então são mortos, acontece ali uma tragédia muito grande, e os filhos dele são mortos. E aí a Bíblia diz, né? Pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou. Eu sempre falo que o natural da vida é os pais enterrarem os filhos. Ou melhor, os filhos enterrarem os pais, né? Esse é o natural da vida. Há dor? Há luto nisso? Obviamente, amém. Mas, com certeza, né, não é a mesma dor do que o pai ter que enterrar um filho. Né? Essa é uma dor que vai ali, de uma certa forma, infelizmente, contra a natureza, né, que é os filhos enterrar os pais. Mas infelizmente acontece, e infelizmente as pessoas precisam aprender também a lidar com essa dor. Como às vezes acontece a dor até da viuvez, às vezes acontece a dor da perda de um irmão, de uma irmã, às vezes até de um amigo muito querido, amém? E nós precisamos aprender e sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, a receber consolo, mas também aprender a consolar. E entender, meu irmão, que a dor, que as perdas, elas infelizmente fazem parte da vida. Eu acho que eu não preciso falar isso para você, eu acho que você bem sabe disso, amém? A maioria do que eu estou vendo aqui são pessoas muito mais maduras do que eu, né? Para falar assim mais bonito, né? Muito mais maduras até do que eu, tem mais experiência até de vida do que eu. Então eu acredito que eu falar isso, sabe, não vai soar estranho ou uma grande novidade para você. Até porque se eu fosse perguntar para cada pessoa aqui, muitos teriam histórias de perda, de lágrimas, de sofrimento, mas glórias a Deus, muitas histórias também de consolo. Amém. E o que acontece com Efraim não é muito diferente daquilo que todos nós estamos sujeitos. Sem entrar no mérito da questão, se os filhos dele provocaram aquela situação ou não, se eles estavam simplesmente colhendo a consequência das suas decisões ou não, sem entrar no mérito da coisa, o que é importante a gente entender aqui é que nós temos um pai enlutado, nós temos aqui uma família sofrendo, amém, igreja, por causa destas perdas. E esse pai, então, a Bíblia diz, pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou. E esse pai está em lágrimas, esse pai está sofrendo, esse pai está em luto, como eu disse, como infelizmente muitos de nós passamos por situações assim. Meu irmão, nós precisamos tomar um cuidado para
não acharmos ou simplesmente não comprarmos a ideia que muitos, infelizmente, tentam vender de um evangelho sem perdas, de um evangelho sem sofrimento, de um evangelho sem lágrimas, porque isso simplesmente não existe. Amém? O evangelho também inclui as lágrimas, também inclui sofrimento, também inclui angústias, também inclui perdas, também inclui, glória a Deus por isso, consolo. Que, como eu disse, que é o que eu quero falar disso hoje. Esses dias atrás eu falava sobre isso, meu irmão. Toda família passa por perdas. Toda família passa por tragédias, toda família passa por sofrimentos, toda família passa por perdas, toda família passa por problemas, toda família tem cicatrizes. Amém? Toda família tem isso. E nós não podemos, fantasiar que todo mundo está sujeito, menos a gente. Não. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que grandes homens de Deus enfrentaram tragédias na sua vida. O próprio Jacó tem uma das suas filhas violentada. E a Bíblia não esconde isso. O Davi, meu irmão, olha só, houve um incesto na casa dele. Não é isso? Um irmão abusando sexualmente da própria irmã, ou meia-irmã pelo menos, e aí o outro irmão toma as duas, vai lá e mata o próprio irmão. E a Bíblia não esconde essas coisas da gente, assim como da família do Efraim também. Repito mais uma vez, eu não sei quem é que foi roubar gado de quem, e esse não é o mais importante, mas também a família passa por uma tragédia. E ele está sofrendo, ele está em luto. E nós precisamos, por um lado, entender que isso pode acontecer, que isso infelizmente faz parte da vida, e não é porque a gente é crente, não é porque a gente é de Deus que a gente está isento de enfrentar sofrimento, de enfrentar perdas, de enfrentar situações difíceis na nossa vida. Só que nós precisamos entender que o choro ali, por mais que ele seja natural, por mais que ele seja muitas vezes saudável, amém? Saudável, é necessário a pessoa passar pelo luto, é necessário a pessoa derramar suas lágrimas, tudo isso é necessário emocionalmente falando. É necessário a pessoa passar por tudo isso. Agora, o que a gente precisa entender é que a nossa vida não pode se resumir em lágrimas. Porque depois das perdas, depois do sofrimento, tem que haver consolo, tem que se levantar, tem que voltar para a vida. Amém? E nem sempre isso é fácil. Para o Efraim não foi fácil isso acontecer. Perceba que a Bíblia, ela diz que precisou haver toda uma mobilização familiar em volta do Efraim para levantá-lo. Olha o que a Bíblia diz assim, pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou, e vieram seus irmãos para quê? Para o consolar. Perceba que precisou haver uma mobilização familiar, dos irmãos se reunir e falar: gente, Efraim não está bem, Efraim está mal. E perceba que durante um tempo, eles respeitaram o luto dele, deixaram ele chorar pelos filhos, deixaram ele ter a sua dor, deixaram ele passar por aquele momento que, como eu disse, que é necessário, que é saudável. Mas você perceba que ele mesmo sozinho não estava conseguindo sair daquele momento. Então, os irmãos, me parece que os irmãos se reúnem e dizem: olha, nosso irmão não está bem, nosso irmão precisa ser consolado,
Vamos até lá, vamos consolar. Então, vem todos os irmãos até a casa do Efraim, vem uma verdadeira comitiva ali até a casa do Efraim, com um único objetivo, fazer o quê? Consolar o seu irmão. Porque uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte, deixa marcado aí 1 Crônicas 7, daqui a pouquinho a gente volta para aí. Duas coisas a gente precisa entender. Para isso vamos para a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 3. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda o quê? Consolação. Deus, Ele é o Pai das misericórdias, Ele tem misericórdia de nós, Ele vê as nossas lágrimas, nosso sofrimento, a nossa dor. Só que Ele não é só o Deus que tem misericórdia. Poxa vida, tadinho do fulano, está sofrendo. Amém. Mas Ele também é o Deus de toda consolação. Primeiro, Deus pode oferecer toda a consolação para nós, todo tipo de consolação. Se você pegar o dicionário da língua portuguesa, procurar o que é consolo ou consolação, você vai encontrar algo, claro, dependendo do dicionário e tal, mas algo parecido com isso, que é aliviar a dor de alguém. Amém? É você fazer algo para aliviar o sofrimento, aliviar a dor de alguém. Sabe quando a criança se machuca, né? E aí ela está ali chorando, e a mãe vai lá e abraça a criança e diz: não chora, meu filho, não chora. Se não chora é quase assim, pode chorar, não é assim? Pode chorar que a mamãe está aqui. A mãe diz para ele: não chora, meu filho. Aí a mãe dá um abraço. Aí quando a criança é pequenininha, o pai também faz isso, mas né, geralmente quando a gente pega uma cena dessa, a gente já logo lembra da mãe, né? Aí a mãe pega e diz assim: eu vou dar um beijinho. Dá um beijinho. Meu irmão, tem analgésico ali? Tem analgésico demais. Né? Tem alguma coisa ali, anestésico, alguma coisa assim? Não. Mas eu te pergunto, alivia a dor? Alivia, porque é algo até, né, muito mais emocional do que qualquer outra coisa. E a mãe diz assim: melhorou, está passando. Né? Não é assim? Mas que poder aquilo tem de tirar a dor? Mas é um consolo, né? É aliviar a dor. Então esse consolo, muitas vezes, ele se revela algo muito mais emocional do que, né, físico. Claro que o físico está presente no sentido do abraço, no sentido de estar do lado, de estar ali perto. Só que nós vamos entender que existe uma diferença entre, né, a questão daquilo que a Bíblia diz do chorar com os que choram. Isso é mandamento bíblico. É a gente sentir empatia, é a gente sentir a dor do outro, é você dizer: rapaz, teu sofrimento está tão grande que chega a doer em mim, deixa eu chorar aqui contigo. Amém? Deixa eu chorar um pouquinho das tuas lágrimas aqui. Só que a gente precisa entender que por mais que isso, né, seja bíblico, seja necessário, isso muitas vezes difere um pouquinho do consolo. E eu não vou dizer que só alguém está do teu lado chorando as tuas lágrimas, que isso já não sirva de consolo. Já serve. Só de você saber que alguém se importa com você, só de você saber que alguém se importa com a tua dor, não é verdade? Isso já é remédio para nós, se não físico,
ao menos emocional. Só de você saber que alguém se importa com a tua dor. Mas eu penso que o consolo ele vai até um pouquinho além dessa questão de simplesmente chorar com os que choram, que essa é a empatia. Mas o consolo é quando a gente, de alguma maneira, tenta tirar a pessoa daquela situação, tenta levantar a pessoa daquilo. Então Deus, Ele é o Deus de toda a misericórdia. Ele se compadece de nós, Ele tem empatia por nós, mas Ele também é o Deus de toda consolação. E não importa qual seja a luta, não importa qual seja a perda, qual seja o sofrimento, Deus tem consolo, Deus tem alívio para aquilo ali. Diga a glória a Deus. Porque às vezes a gente é tentado a pensar assim, não, o meu tipo de sofrimento, Deus não tem consolo. Não, Ele é o Deus de toda consolação. E aí a Bíblia diz assim, que nos consola, o quê? Em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Amém. Olha só, algumas coisas eu quero chamar a atenção. Primeiro, a verdade que Deus tem consolo para toda a nossa tribulação. Só que esse Deus, que é o Deus de toda consolação, Ele decidiu estender essa consolação não apenas diretamente, mas também através de pessoas. E isso fica claro quando a Bíblia diz assim, que nós somos consolados para quê? Para que nós possamos consolar aqueles que estão em alguma tribulação. Então, quando Deus, Ele nos consola, Ele nunca tem alvo apenas a nossa vida, mas que aquele consolo que nós recebemos da parte de Deus, nós também podemos transbordar sobre a vida de alguém. Nós também podemos estender aquele consolo sobre a vida de outras pessoas. Só que muitas vezes, como eu disse, quando você vai consolar alguém, que o chorar junto faz parte, o derramar lágrimas junto faz parte, que é a empatia, como eu dizia, mas também chega um momento que você diz, olha, agora chega de chorar, amém, agora está na hora de enxugar as lágrimas, agora está na hora de levantar, agora está na hora de voltar para a vida. Perceba que nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho. Efraim não conseguiu. Amém. Efraim precisou que os irmãos dele fossem até lá para conseguir tirá-lo daquela situação. Para conseguir consolar, não só chorar com ele, não só sentir a dor dele, mas chegar para ele e dizer, meu irmão, olha, agora é hora de enxugar as lágrimas. Agora é hora de voltar para a vida. Ah, mas os meus filhos morreram. Pois é, mas você ainda está vivo. Ah, mas como eu já ouvi, infelizmente, né, de alguns, mas meu filho, minha filha era a razão da minha vida. Então agora você vai achar uma outra razão de você viver. Amém. E interessante nesse texto também é que a Bíblia diz que essa consolação, ela sobeja por meio de Cristo. O canal, vamos dizer assim, que Deus vai usar para nos consolar, e que a gente também precisa usar para consolar os outros, como a Bíblia está dizendo, sempre precisa ser quem? Cristo.
Sempre precisa ser Cristo, sempre precisa ser Jesus, sempre precisa ser a palavra de Deus, que Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Amém? Precisa ser então isso. Mas vamos falar a verdade, quantas vezes quando nós estamos no meio do luto, do choro, e chega alguém e diz assim, olha, agora chega de chorar. Vamos enxugar essas lágrimas, vamos se levantar. Quantas vezes a gente não vê aquilo como uma ofensa? Sim ou não? Quantas vezes a gente não vê aquilo, poxa vida, mas essa pessoa não está respeitando a minha dor. Essa pessoa não está entendendo o quanto eu estou sofrendo. Essa pessoa não está, se importando, não está vendo o quanto eu estou sofrendo. E muitas vezes a nossa resposta emocional é essa. E toda vez que a gente vai oferecer consolo a alguém, corre o risco disso, da gente ser mal interpretado, da gente ser mal visto, de alguém nos tomar como insensíveis à dor do outro. Só que nós precisamos lembrar, precisamos entender, então, que não é esse o caso. Mas às vezes é a resposta que nós temos. E ali os irmãos chegam para ele então para tirar ele daquela situação. Porque como eu disse, que às vezes, infelizmente, a gente vai precisar de ajuda. E esse Deus, que é o Deus de toda a consolação, que deles surge, dele vem toda a consolação, Deus escolheu usar pessoas para estender essa consolação. Primeiro, por esse próprio texto que a gente acabou de ler, que Deus nos consola para que nós possamos consolar outros. Então ele diz, esse consolo não virá diretamente de mim, esse consolo vai se manifestar através de outras pessoas, através de vocês. Um dia você foi consolado, então você precisa oferecer consolo a alguém. É interessante que 2 vezes na Bíblia, está aqui em 1 Tessalonicenses, 2 vezes na Bíblia, a gente encontra um imperativo nos mandando consolar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4,18 diz assim, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E sabe o que é interessante? Se você pegar o contexto, você vai ver que a Bíblia está falando de perda. Perda no sentido de morte. Se você pegar o contexto, você vai ver que aqui o apóstolo Paulo está orientando a igreja e dizendo, irmãos, quanto aos que dormem, se referindo àqueles que morreram, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação a esses. E ele vai dando a instrução a respeito da morte e a respeito da ressurreição, quando Cristo vier. Então ele vai e diz assim, olha, com essa palavra de esperança, e ele diz, que um dia Jesus virá, que a trombeta vai soar, e que então os mortos ressuscitarão, e ele diz, olha, consolem uns aos outros com essas palavras. No que diz respeito à perda, e obviamente está falando da perda de um ente querido, de um familiar e tal, ele diz, olha, nós não podemos ignorar o fato que perdas vêm, que perdas acontecem, principalmente diante de um contexto que eles estavam vivendo de perseguição, que muitos estavam sendo mortos pelo próprio Evangelho. Amém? Por se manterem fiéis ao Evangelho, por causa da perseguição. Ele está dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu não quero que vocês... e aí ele fala sobre isso, vamos ler o texto todo, para não ficar só nas minhas palavras? Vamos voltar aqui, 13. 1 Tessalonicenses 4,13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Nós temos a esperança.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém, gente? Que palavra, que a esperança, que até aquele familiar que morreu, um dia vai haver um reencontro. Amém? E a Bíblia está dizendo, console uns aos outros com essa palavra. O mandamento de Deus é que a gente console uns aos outros. Aí um pouquinho à frente, 1 Tessalonicenses ainda, capítulo 5, versículo 11, na corrigida diz, tendo que exortai-vos uns aos outros. Mas tanto na Nova Almeida quanto na João Ferreira de Almeida atualizada diz, portanto, faça o quê? Consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Diga a glória a Deus. Por 2 vezes a Bíblia traz esse imperativo: consolem uns aos outros. E não é isso que os irmãos de Efraim fazem? Vão até lá para levantá-lo, para consolá-lo. A Bíblia fala, por exemplo, da situação da viuvez, né? E diz que aquela mulher que ficasse viúva, diz assim a Bíblia, está livre para se casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. E a gente geralmente usa esse versículo para falar do novo casamento, né? Para falar até mesmo com relação ao casamento, que a pessoa tem a liberdade de escolher quem ela quiser, mas a Bíblia restringe o poder de escolha, dizendo, olha, você pode escolher quem você quiser, desde que seja no Senhor, desde que a pessoa que você for escolher seja um crente. Amém? Você pode escolher quem você quiser, mas as tuas opções estão restritas a este ambiente, estão restritas àquelas pessoas que são da mesma fé. E muitas vezes a gente usa esse versículo para falar dessas coisas. Agora você perceba que esse versículo também fala a respeito de que mesmo depois da perda do cônjuge, ainda há vida. A pessoa pode se casar novamente, a pessoa pode viver a vida. Você está entendendo? Como diz a história, né? Às vezes soa até um pouco insensível, né? Mas é verdade, viúvo é o que morre. Não é verdade? Viúvo é o que morre. O que ficou vivo, meu irmão, né? Está livre para se casar com quem quiser, desde que seja no Senhor, diz a Bíblia. Amém, igreja? Então, olha só, perceba que a Bíblia ela trata da perda, mas ela trata também do consolo. Amém? Olha, se levante, tem vida para ser vivida ainda. E é isso que nós precisamos entender. Vamos voltar lá para o texto para a gente finalizar, onde a gente estava, livro de Crônicas, capítulo 7, a gente estava no versículo 22, né? Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolar. E ele então se levanta, diz assim, depois teve relações com sua mulher, e ela ficou grávida e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque por causa, que eu troquei a tradução, tá? Mas nessa tradução, por causa da desgraça
que sua família havia sofrido, ou como diz a corrigida, porque as coisas iam mal na sua casa. Então, vem um filho, ele dá a esse filho o nome de Berias, ele diz, porque as coisas não vão bem na minha casa, por causa que a desgraça veio sobre a minha família. Agora, o que Efraim, eu penso que ele não fazia ideia, era o que aquele consolo, o que aquela decisão de se levantar iria gerar. Porque nós lemos até o versículo 27, e a Bíblia vai falando que esse, e gerou aquele outro, até que chega lá no versículo 27, e eu vou dar um pulo aqui, no versículo 27 diz, e seu filho Josué. Que Josué é esse, gente? É o Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Aquele homem que Deus usa, aquele homem que introduz não só essa família, mas introduz todo o povo de Israel na terra de Canaã. É o conquistador de Canaã. Então, eu acredito que o Efraim não fazia ideia de que o ato dele, receber consolo, porque aí é que está o grande segredo, nós precisamos aprender a nos deixar ser consolados. Amém? Porque nessa história a gente vê duas coisas. A gente vê pessoas que decidiram consolar, e a gente vê alguém que decidiu se deixar ser consolado. E nós precisamos das duas coisas. Na semana passada eu falava sobre sinais. Eu falava algo até parecido com isso que eu estou pregando hoje. Que a gente precisa ajudar, mas que a gente precisa também se deixar ser ajudado. E aqui, meu irmão, não é muito diferente disso. A gente precisa aprender a oferecer consolo e saber que Deus nos consola para nos capacitar a ser um consolador. Amém? Mas que também, quando nós passamos pelos momentos de luto, de perda, de sofrimento, de aflições, de tribulações, como a Bíblia diz, nos deixar ser consolados. E acontecem as duas coisas. E quando esse homem se deixa ser consolado, e entenda, eu não estou dizendo que um filho substitui o outro, porque isso simplesmente não existe. Amém? Cada filho é único. Mas, por ele se deixar ser consolado, ele gera um novo filho, e a descendência dele vai se perpetuando, ali vai se estendendo, até chegar a Josué. E se esse homem não se deixasse ser consolado? Amém? E se esse homem tivesse sucumbido ali, como infelizmente acontece com muitos, ao luto, às lágrimas, às perdas que vêm, então Josué não teria vindo. E que a gente possa entender com essa história que a gente precisa consolar, porque há situações que as pessoas simplesmente não vão conseguir sair daquela situação sozinho, mas que a gente precisa também se deixar ser consolado, e que a gente precisa entender que, meu irmão, quando a gente se deixa ser consolado, o que Deus tem para fazer, às vezes é algo muito maior que a gente poderia até imaginar. Amém? E que em nome de Jesus Cristo, mesmo depois das lágrimas, mesmo depois das perdas, mesmo depois do sofrimento, ainda tem vida. Amém? Ainda tem vida. A gente precisa aprender a superar tudo isso. Eu não sei se você, quem sabe, estava hoje precisando ouvir essa palavra. Eu não sei se essa palavra pode vir a lhe ajudar daqui a um tempo. Eu não sei, mas que em nome de Jesus Cristo, Deus possa nos usar para consolar, para receber consolo, em nome de Jesus. E entender
que o Deus de toda consolação, Ele decide que Ele não vai estender consolo sozinho, mas que Ele vai estender esse consolo através de outras pessoas. E que há momentos que nós precisamos ser essas pessoas que Deus vai nos usar para consolar. Mas também que vai ter momentos que Deus vai usar pessoas para nos trazer consolo. Amém? E que em nome de Jesus Cristo possamos viver isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Aleluia.